Tremendos cantores e músicos Deus nos deu. Bom, graças ao Senhor, muito agradecidos ao Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe esses músicos, os cantores, que a cada dia vemos que estão fazendo o melhor. Que Deus lhes continue abençoando, lhes continue usando grandemente. Bendizemos o nome do nosso Senhor. Nos sentimos tão agradecidos pela bondade de Deus para conosco, por sua misericórdia, pelos cuidados dele, por sua proteção e pelo cumprimento das suas promessas. Como a Bíblia nos diz, o Senhor é fiel, e as suas promessas são fiéis e são verdadeiras para conosco. Ele disse que estará conosco todos os dias, até o fim do mundo. Esta é uma obra sobrenatural, a qual o nosso Senhor está fazendo neste tempo, no qual nós estamos vivendo, a qual é esta grande igreja de Jesus Cristo. E ele veio desde Pentecostes até aqui, e vocês podem ver como tem sido uma obra milagrosa. Tudo o que ele tem feito a favor da sua igreja. E nós estamos no tempo do fim, onde ele promete ao seu anjo mensageiro para nos trazer esta mensagem, este testemunho final, o qual é o que nos preparará para a grande promessa do Senhor para este tempo, a qual é a ressurreição dos mortos, nossos seres amados que partiram com o Senhor, os quais em breve desejamos vê-los ressuscitados. E nós, como o Senhor nos disse, nós seremos transformados. Por isto nós cremos em suas promessas e sabemos que Ele as fará uma realidade em cada um de nós. Desde este lugar, queremos enviar uma saudação especial ao nosso irmão e amigo, ao doutor William Soto Santiago. Que o nosso irmão William receba esta saudação de todo o nosso coração. Que Deus o abençoe grande e poderosamente. Podem estar sentados, meus irmãos. Também queremos que o nosso irmão José Benjamin Pérez saiba que nós estamos com ele em todo este trabalho que ele está realizando desta grande carpa catedral, a qual nós desejamos que em breve esta carpa esteja concluída, que em breve ela esteja em operação e que o Espírito Santo esteja lá, operando de forma poderosa, como Ele nos prometeu. O tema de hoje são os valentes do sétimo selo. Os valentes da segunda vinda de Cristo, do sétimo selo na segunda vinda de Cristo. E esses valentes são os que, no tempo final, estarão realizando a obra de Deus. São os que estarão fazendo frente a todas as situações e serão os que estarão empurrando esta obra adiante com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, sabendo que tudo quanto o Senhor prometeu, Ele o cumprirá.
Nós devemos estar entre este mundo que hoje se encontra em confusão, em guerras, em ameaças de guerras. Por onde quer que se olhe, se vê essas ameaças de guerras e essas situações de perigo por todo lugar. E, no entanto, nós sabemos que o Senhor disse que Ele estará conosco todos os dias até o fim do mundo, que Ele estará conosco. E nós também sabemos que quem tem o controle de todo o universo e de tudo que se move aqui na Terra é Deus. O diabo, ele pode até causar certos inconvenientes que certamente vão produzir certas perdas, certas dificuldades, porém, a batalha final, a vitória, a bênção está em Deus. O poder é Deus quem o tem. Ele é quem tem o controle. É Ele quem tem o domínio. Há muitos salmos, e eu estive lendo vários salmos, e no restante da Bíblia também há muitas coisas onde nos mostra que Ele é quem tem todo o controle. Eu estava lendo aqui no Salmo 103, no Salmo 103, versículo 19. Jeová estabeleceu o seu trono no céu. Vê, Ele tem o seu trono e de lá Ele controla tudo, como o irmão William disse, que desde aquele trono é onde se domina toda qualidade, todo tipo de situação. Tudo Deus controla desde lá. E diz assim: e o seu reino domina sobre todos. O domínio, quem o tem, é Deus. Sempre foi assim. Bendizei ao Senhor, a Jeová, vós, anjos poderosos, em força, que executam a sua palavra, obedecendo a voz dos seus preceitos. Bendizei a Jeová, todos vós e seus exércitos, seus ministros, que fazem a sua vontade. Bendizei a Jeová, vós e todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então, o que nós devemos fazer é nos manter crendo nisto, bendizendo ao Senhor, sabendo que Ele conhece todas as coisas, Ele sabe qual é o próximo passo, Ele sabe o que acontecerá amanhã, Ele sabe como resolvê-lo. O que nós devemos fazer é nos mantermos tranquilos e confiados na presença do Senhor, orando a Deus, amando a Deus, dependendo de Deus, encomendando-nos as nossas vidas ao Senhor, nos encomendando na mão do Senhor, porque é Ele quem tem cuidado por nós. E isto eu li em vários lugares da Bíblia. Ele é quem cuida de nós. Assim que não é um Deus que está indiferente ao que está acontecendo no mundo. Ele conhece cada detalhe. É um Deus com pleno conhecimento de tudo que Deus pensa em fazer. E Ele sabe até onde chegará. E Ele sabe como Ele pode tirar do meio tudo aquilo que pode atrapalhar. Eu estava lendo por aqui também no livro,
Acredito que foi no livro de Daniel, quando deve ser Daniel 2, se eu bem me lembro. Diz, na profecia de Daniel, no capítulo 2, também no versículo 19 diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel. Se vocês lerem a história anterior, como o rei Nabucodonosor ordenou que todos aqueles sábios não servem para nada para mim. Nenhum deles pôde interpretar para mim. Primeiro, eu soube que eu tenho um sonho e devem contar esse sonho para mim. E depois interpretem esse sonho que eu me esqueci, e não há nenhum deles que servem para isso. E para que então eles são adivinhos e sábios? Elimine eles, eu não quero eles aqui. Então houve uma tremenda ordem. Então Daniel interveio. Foi Daniel quem salvou todos aqueles sábios, porque aqueles magos, adivinhos. E Daniel então foi e falou e disse: olha, peça ao rei que ele tenha paciência, que me dê um tempinho. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor mostrou a ele em visão o sonho do rei, e disse-lhe o que aquele sonho significava. Então podemos ver que foi Deus que o quis daquela forma, para poder trazer uma grande bênção sobre Daniel, sobre seus companheiros também. E vejam a forma que Deus utilizou, que estiveram ao borde da morte, porque era um decreto. E Daniel, pois interveio, e o homem falou com o rei, e então o rei deu um tempo a ele. Então veio a ele a revelação. Diz assim: então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque deles são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. Quem é que o faz? É Deus. As pessoas pensavam que era um rei que vinha e tirava o outro. E aqui diz, era Deus quem permitia. Ele estava sentado em seu trono e sairia, e sabia qual rei haveria de vir. Sabia se um rei mau, ruim, viria sobre um país para trazer juízo sobre a maldade desse povo ou desse país por algum motivo, que o mesmo Deus conhecia. E ele podia, por mais poderoso que parecia ser aquele rei que era invencível, então Deus vinha e o tirava e colocava outro. É Deus quem tira reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ele conhece todos os pensamentos das pessoas, quais são os propósitos que têm, quais são as maneiras que eles pensam fazer. E Deus também sabe como desfazer tudo isto, porque o que seria impossível para Deus? Vocês já podem ver toda a história da Bíblia, quando Israel sai do Egito, e como o faraó pensou que seria fácil para ele pegar o líder, Moisés, matá-lo, e então logo fazer retornar os escravos.
para a escravidão do Egito. Ele viu fácil, porque ele tinha um exército com o qual fazê-lo, ele tinha os carros de batalha, ele tinha homens treinados. E ele disse, vamos fazê-lo. E Deus sabia o que ele faria. E a forma de Deus foi muito simples. Deus disse a Moisés, caminhe para frente. E Moisés, o que ele tinha na frente era o mar. Porém, Deus disse a ele, caminhe adiante. E ele começou, então Deus abriu o mar, e foram feitas 2 muralhas de água, e o povo cruzou a seco. E o faraó disse, olha, se eles o fazem, eu também posso fazê-lo. E ele entrou atrás, e Deus aguardou até que ele chegasse à metade do Mar Vermelho. Então Deus disse, Moisés, fecha as águas. O mesmo Deus que falou a Moisés para que ele falasse, para que o mar fosse aberto, para que o caminho fosse aberto, foi o mesmo Deus que disse a ele depois, agora, fecha, porque não há nada impossível para Deus. E Faraó, com todo o seu poder, com todo o seu treinamento, com todo o seu conhecimento de batalha, o que ele pôde fazer lá? Nada. O redemoinho de água de um lado e de outro fizeram com que seus carros se virassem em nada. E os egípcios apareceram flutuando na beira do Mar Vermelho. É simples. Deus já sabia o que ele faria? Sim ou não? Sim ou não? Já sabia. Deus disse, deixe eles. Tudo bem, eles vão entrar, deixe que eles entrem. Não há nada impossível para o Senhor. Nós devemos ter esta confiança de saber que é Ele quem tem o controle de tudo. E é Ele quem pode conseguir tudo, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele é o único Deus, o único que pode dizer, eu sou o Todo-Poderoso. O diabo não pode dizer isto. Se ele o falar, ele é um mentiroso. Mas Deus sim o fala com propriedade, porque ele tem poder para provar isto. Nós também podemos ver aí no livro de Isaías. Vamos ler aí no capítulo... Eu estou lendo isto para que todos nós possamos estar tranquilos, confiados, sabendo que há um Deus sentado nos céus. E sabemos que este que está sentado no céu, e que nós também temos aí, como diz a Bíblia, que nós temos o que intercede por nós, e Ele é o nosso amigo. Ele é quem disse, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. É Ele quem veio fazendo a sua obra desde o princípio até agora. Ele é quem nunca falhou, aquele que nunca perdeu uma batalha, e Ele nunca a perderá. Por isso é que nós devemos e podemos estar tranquilos. No livro de Isaías, lendo no capítulo 44, no versículo, acredito que é o versículo 6, onde diz assim, o Senhor, assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos, eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem proclamará como eu, e anunciará isto, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno. Anuncie-lhes as coisas vindouras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vos fiz ouvir e não vos anunciei,
porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura, há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Não há ninguém que me enfrente que eu não possa derrotá-lo. Assim que estejam tranquilos. Vejam vocês, aqui ele diz, vocês são minhas testemunhas. Ele disse para Israel isto e a nós também nos diz a mesma coisa. Somos suas testemunhas, testemunhas do poder de Deus. Somos testemunha das grandes coisas que Deus fez com o povo de Israel, no Egito, no deserto. Somos testemunhas, não é? Porque está na Escritura. Israel é a igreja. Vamos dizer assim, temos o Israel terreno, mas diz a palavra profética que nós somos o Israel celestial. Então, podemos ver, somos testemunhas do que o Senhor Jesus Cristo fez no seu dia com sua igreja. Tantos milagres e maravilhas. Somos testemunhas do que Jesus Cristo fez com Paulo, com cada mensageiro, com William Branham, e o que fez conosco neste tempo. Você é testemunha do poder curador de Deus, do poder perdoador de Deus, da graça de Deus. Você é testemunha deste Deus bondoso e misericordioso, que o mantém com vida e que não lhe faltou nada, porque Ele sempre te proveu de tudo. Nós somos testemunhas. Ele disse, vocês são minhas testemunhas, porque vocês viram minhas mãos atuando, e esta mão continuará atuando até que esta obra seja concluída. Por isso, nós não temos o porquê estarmos divagando, pensando, duvidando, porque Ele é o Todo-Poderoso. E no mesmo livro de Isaías, estava lendo aqui no capítulo 45, onde ele disse, não há mais Deus além de mim, Deus justo e salvador, nenhum outro fora de mim. O versículo 22. Olhem para mim e sejam salvos todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo jurei, da minha boca saiu a palavra da justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim toda língua jurará, de mim se dirá, deveras, no Senhor a justiça e força, até Ele virão, mas serão envergonhados todos os que se indignarem contra Ele. No Senhor será justificada e se gloriará toda a descendência de Israel. Nós estamos neste tempo confiados, porque sabemos que aquele que começou esta boa obra da igreja, pois nós somos parte desta igreja, que é o corpo místico de Cristo, e o Senhor vai cuidar do seu corpo, vai cuidar dos seus. Ele disse que Ele cuidará de nós. Nenhum deles, disse o Senhor, perecerá, nenhum. Ele sabe como cuidar de nós, assim que mantenha-se baixo a proteção de Deus, mantenha-se baixo essa confiança, como o salmista disse, debaixo das asas do Onipotente. Aí nós seremos guardados. Enquanto, vejamos, cairá 10.000 por um lado, tantos mil por outro lado, porém, o Senhor está conosco, e a ti não chegará. Este é o Deus que protegeu sempre o seu povo. Há uma parte onde o irmão William diz aqui, em uma mensagem, alguns irmãos me enviam alguns extratos, e eu quero ler esse pedaço aqui. Assim que, se Deus tiver que enviar aos seus exércitos
celestiais para defender aos seus filhos, o que nós diríamos? Senhor, envia-os em breve. Envia seus exércitos em breve, porque Ele disse que Ele o fará. Neste tempo de lutas, nenhum cabelo da nossa cabeça perecerá. Nenhum cabelo, ou seja, que é algo mínimo, que o Senhor nos protegerá. Ele enviará seus exércitos celestiais, e como fizestes e defendestes, e como Ele defendeu o povo hebreu em sua luta, através da sua trajetória, defende também a seus filhos, defenda-os, defenda aos países onde estão, onde seus filhos estão, onde eles se encontram. Defenda cada lugar, cada terreno, cada cidade, onde esses filhos que amam ao Senhor estão. É um privilégio pertencer ao Senhor Jesus Cristo, ser cidadãos celestiais, porque se somos cidadãos celestiais, nosso cuidado e nossa proteção vem do céu. De onde virá nosso socorro? Vê, vem do Senhor. É daí que o nosso socorro vem. Ele disse que Ele defende aos países onde eles estão. Orar para que Deus ilumine aos governantes da América Latina, que Deus os guie e que realmente a América Latina não seja afetada nesses problemas internacionais. Eu diria, junto à América Latina, por quê? Por causa dos escolhidos, muitas dessas pessoas serão protegidas, para que não sejam afetados com esses problemas internacionais, e que a América Latina saia ganhando de todas as maneiras. Eu, Senhor, assim disse o profeta, eu, Senhor Jesus Cristo, digo esta palavra. E esta é uma palavra falada, e nós lhe dizemos, amém e amém. Esta é a palavra do Senhor, como Paulo disse, para os que amam a Deus. Todas as coisas cooperarão para o bem. De toda forma, estarei lendo, porque é uma escritura muito importante. E assim deixaremos ao nosso irmão William com o tema de hoje. Como é cedo, estou tomando esses minutos. Aqui o profeta Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: sabemos que para os que amam a Deus, todas as coisas lhe cooperam para o seu bem. Você ama a Deus? Que Deus permita que o nosso amor continue crescendo mais e mais para Ele, a cada dia. Isto é que aos que conforme ao seu propósito são chamados, porque aos que antes conheceu, também os predestinou para que fossem feitos conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Porque Paulo diz que já estamos sentados em lugares celestiais com Cristo. O que diremos, pois, a isto? Se Deus é conosco, por nós, quem será contra nós? Se Ele disse, eu sou todo-poderoso, não há Deus fora de mim, não conheço a nenhum. Então, se Ele tem o controle e Ele é o nosso Salvador, e nós o temos recebido como nosso Senhor, e o temos aceitado e temos a promessa dEle, que aquele que ouve a minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna e não virá a condenação, mas passou da morte
para vida. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Então, estejamos tranquilos, confiados, que o controle não são esses parlatinos, faladores de bobeiras que vocês os vê falando de tal forma. Deus, com somente um pontapé, para não dizer uma patada, os tira dali como nada. E eles nem imaginam que Deus pode fazer isto em uma forma tão simples que pode derrotá-los. Então, eles se colocam a falar e às vezes nós perdemos tempo, que Deus me perdoe, ouvindo esses bobos falando e roncando do seu poder, e isso não é nada para Deus. Nada. Deus pode dissolver tudo isto como fumaça. Então, nós podemos ver que diz: o que, pois, diremos a isto? Que se Deus é conosco, nada, Deus pode dissolver todo isso como humo. Como fumaça. Então, nós podemos ver que diz que se Deus, o que diremos a isto? Que se Deus é conosco. Porque é aquele que também ressuscitou, e vejam vocês, além disso está à destra. Cristo, por causa de ti, somos mortos. Todo o tempo somos contados como ovelhas do matadouro. Antes, em todas estas coisas, o que acontece? Nós somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Através de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que nos amou, pelo qual estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem o alto, nem o profundo, nem nenhuma outra coisa criada poderá nos separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele já nos escolheu, nos chamou desde antes da fundação do mundo, para que sejamos seus, e nos selou com seu Santo Espírito. Nosso irmão William diz nesta mensagem que vamos ouvir, vou ler a vocês um parágrafo antes de deixá-lo. Diz: vejam, pessoas que não creem em milagres, isto é, não crer na obra que Deus fez com o povo hebreu. Foi uma obra de milagres. Levou o povo de Israel pelo deserto, os alimentou por 40 anos. Não há limites. 40 anos lhes deu pão, lhes deu carne no deserto, lhes deu água na rocha. Da rocha no deserto, lhes deu proteção, os introduziu à terra prometida. Lançou todos aqueles países mais poderosos, guerreiros, treinados para a guerra, e introduziu aquele grupo de escravos que vinha, que eram expert em guerra, mas eles tinham ao Senhor como capitão, eles tinham o Senhor diante deles. Portanto, a vitória estava segura. E diz: se você não crê em milagres, como você poderia ver a obra que Deus fez com o povo hebreu? Não crer na obra que Deus fez com o povo hebreu, isto é não crer em milagres. Então, como aconteceu tudo aquilo? Vá você ver o deserto para ver se você consegue que façam, que desça pão do céu, ou que saia água de uma rocha para que você coma no deserto ou beba no deserto. Vê? Mas Deus o fez.
e por 40 anos. E agora, uma pessoa que pode ver a obra que Deus realizou com o povo hebreu desde tantos anos atrás até este tempo, obrigatoriamente tem que crer em milagres, pois é um milagre que o povo hebreu esteja em sua terra, na atualidade, assim como também foi um milagre que o povo hebreu entrasse na terra prometida, que Deus lhe havia jurado. Era um milagre que aquele povo atravessou tudo aquilo. Foi Deus, e é o mesmo Deus que promete para a sua igreja estar conosco até o fim. Nenhum deles perecerá. Assim que estejamos tranquilos, sabendo que o controle e o domínio não são esses bocões que estão falando que o têm, das pessoas que falam tantas bobeiras. É Deus quem o tem. Aí é onde está o poder. Aí Ele é quem pode nos dar a vitória, é quem pode nos dar a sua bênção. E vai acontecer o que Deus já viu de antemão que aconteceria. Vê? Goste você ou não goste você, mas acontecerá aquilo que Ele de antemão já ouviu que iria acontecer. Não pode ser alterado, porque o controle e o poder, Deus é quem o tem. Que Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé para ouvirmos aqui ao mensageiro com este tema sobre os valentes do sétimo selo. Esta é uma mensagem muito importante. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, em seu amor e em sua misericórdia e sua bondade para conosco, seu cuidado, sua proteção, nos abençoe enquanto ouvimos a palavra do profeta de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto